Paz e graça, iniciando mais uma live da Igreja Missão Apacentar na Bahia. Sejam bem-vindos, vocês que já estão conosco online, vocês que vão entrar depois ou que vai assistir pela outra plataforma, como no canal do YouTube. Deus abençoe. Amamos cada um de vocês, na pessoa do pastor Leonardo e pastora Eva. Quero iniciar orando. Orar é sempre bom. Orar é bênção, poder falar com Deus é maravilhoso, poder ouvir o direcionamento de Deus para nós nesses dias. Então, em nome de Jesus, Senhor, colocamos diante de Ti as nossas vidas nessa hora, oramos para que Tu possas, Pai, em Cristo Jesus, poder revelar a Tua palavra e nos direcionar para a glória do Teu nome. Apresentamos a nossa nação, apresentamos, Deus, a nossa cidade para que haja paz, que o Senhor possa dar sabedoria aos governantes. Adentra agora, Senhor, no nosso estado, que o Senhor possa tomar a vida de cada um que está ali no poder executivo, legislativo, judiciário, as pessoas que fazem parte, Senhor, de outros poderes, como os eclesiásticos também, o civil, os militares, cada um, Senhor, em nome de Jesus, retira a corrupção desse país, transforma esse país num celeiro de bênçãos proféticas, de missionários, de pessoas envolvidas, comprometidas com a Tua palavra. Nós bendizemos e engrandecemos e agradecemos a Ti pela Tua maravilha, pela Tua grande misericórdia. E assim te damos graças em Cristo Jesus, a paz do Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos da Igreja Missão Apacentar que está conosco, já está participando, já está na live ao vivo. Deus abençoe a cada um de vocês. Saudade de alguns que ainda não apareceram na Igreja Missão Apacentar, mas sabemos que nesses dias ainda você pode voltar a estar em coinonia, em unidade na Igreja Missão Apacentar. Nós estamos abrindo, por enquanto, aos domingos, às 18 horas, nos cultos presenciais, e às quartas e os sábados, as lives, sendo que às quartas-feiras é 19h30 e a live no sábado é às 19 horas. Então, Deus abençoe a toda a Igreja Missão Apacentar, não só aqui na Bahia, como em Minas Gerais. Deus possa assim inundar as nossas vidas e engrandecer e exaltar o povo dele através da obediência, santidade, humildade e comprometimento com a palavra. Então, nessa hora, apresentamos todo o teu povo, Senhor, os remanescentes que estão distribuídos nesse mundo. Senhor, possa tomar agora nas tuas mãos os missionários, Senhor, possa guardar e proteger a cada um de nós, livrando do mal, do maligno, das setas do inimigo, que Tu possas, Pai, e o Senhor já faz isso como um Pai zeloso, prover as necessidades daqueles que estão não somente no campo missionário, mas realizando obras sociais, e aqueles que estão na frente de batalha, liderando igrejas, ministérios. Tu possas tomar o Teu povo para a glória e louvor do Teu nome. É o que nós oramos em Cristo Jesus e te damos graças. Amém. Hoje vamos dar continuidade no estudo da palavra, destronando o espírito de Moloque, qual iniciou na semana passada, na quarta, dia 2 de setembro. A gente falou um pouco sobre esse espírito de Moloque, sobre aqueles povos, o povo amonita em especial, como foi que surgiu essa nação, a idolatria e todo o azar, que não seria uma sorte, né? Mas todo o azar de coisas que aconteceram por causa desse incesto ali das filhas de Ló com ele. E aí surge uma nação pagã, uma nação idólatra, e os cuidados que temos que ter com os quesitos relacionados com esse espírito de Moloque nas nossas famílias. Hoje a gente vai falar um pouco mais a respeito disso. Eu conto com a participação de você. Eu sei que você pode enviar esse vídeo e também pode indicar esse vídeo que vai estar disponível depois, mais tarde, no nosso canal do YouTube, Missão Apacentar Igreja. Você pode encontrar e tem outros vídeos lá para você poder participar. E você pega uma sequência desse estudo, tem outros estudos, outras ministrações, inclusive da Igreja Missão Apacentar de Minas Gerais, também tem
muita coisa boa para poder edificar a sua vida e a sua família. Então, não deixe de visitar o nosso canal, de acionar o sininho para poder receber a mensagem assim que vier novas ministrações, coisas que nós postamos lá que são super interessantes. E também vai estar disponível no IGTV, você fique à vontade para poder participar e ouvir. Hoje a palavra que eu trago para vocês, que Deus colocou para poder ministrar e nós estudarmos a respeito, é falando sobre a destronação de um espírito de Moloque, no qual esse espírito ainda atua nos dias de hoje, em muitos locais, em muitas famílias, e com certeza nós vamos fazer com que ele caia por terra e nunca mais apareça na geração, para a glória e louvor do nome de Jesus. Às 20 horas, você que faz parte da capelania evangélica hospitalar, que tomou seu treinamento de capelania evangélica como visitador hospitalar pela DEFES, às 20 horas vai ter uma palestra com a pastora Blandina, vai ser uma bênção. Toda quarta-feira está acontecendo, então não deixe também depois, se você não quiser sair da nossa live, eu sugiro que, se você já está conosco, continue com o estudo, e depois vai estar gravado no IGTV, você pode participar às 20 horas para a glória e louvor do nome de Jesus. Tem sido uma bênção, porque o Senhor é bom e as misericórdias dele duram para sempre. Para a gente não ficar andando e avançar no processo do tempo, porque na live o tempo urge, eu vou trazer a palavra, a gente vai orar por essa palavra agora. Então se concentre, se você puder pegar a Bíblia, pegar algum familiar, colocar próximo de você, principalmente se for seu esposo, seu cônjuge, sua esposa. Muito importante essa ministração. Então, Pai, a Tua palavra está aberta, que o Senhor possa ministrar poderosamente as nossas vidas e transformar o nosso caráter, para que todo esse espírito relacionado com o que vai ser ministrado caia por terra desde já. Prevaleça o amor, a misericórdia, a justiça, prevaleça a Tua paz sobre os nossos lares e as nossas vidas. Oramos para que o Senhor neutralize toda e qualquer possibilidade de retaliações na nossa família, que Tu possa governar. Toma primazia desse lugar, que as nossas mentes possam ter entendimento suficiente para a palavra revelada, ter uma compreensão de ação, e essa atuação nossa em comportamento, em prática, ela seja tremenda, a ponto do Teu nome ser glorificado nas nações. E assim te damos graças em Cristo Jesus. Amém. Em Levítico, no capítulo de número 18, no versículo de número 21, tem uma mensagem moral, um mandamento moral de Deus para nós, e ele é muito forte e diz assim para nós, Levítico capítulo 18, versículo 21. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus. Eu sou o Senhor. Essa tradução é Almeida Revista e Corrigida. E é lógico que eu quero ler outras traduções com você, para que a gente possa ir formando uma compreensão do que Deus vai ministrar às nossas vidas. Quando a gente lê Almeida Revista e Atualizada, vai estar escrito assim: e a tua descendência não darás nenhum para dedicar-se ao Moloque, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Quando a gente lê a Nova Versão Internacional, também diz assim: não entregue os seus filhos para serem sacrificados a Moloque. Não profanem o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Nova Almeida Atualizada, ela tem uma versão, e eu trago todas essas versões porque a gente vai compor algo muito importante para que a gente possa ter uma compreensão dessas palavras e podermos andar acima da média em relação àquilo que as pessoas nos ensinam. Então a gente precisa
adquirir sabedoria e discernimento espiritual, e é somente através do estudo da palavra de Deus, porque ela é poderosa para poder nos libertar. Então, a Nova Versão Internacional vai dizer para a gente não entregar os nossos filhos para serem sacrificados a Moloque, para a gente não desonrar, não desrespeitar a Deus, porque Ele é o Senhor, o nosso Deus. Não entregar nenhum dos nossos descendentes, não desonrar. Todas as traduções vão estar falando praticamente isso, e quando a gente chega na nova versão atual da Almeida, vai dizer assim: não permita que nenhum dos seus filhos seja oferecido para sacrifício a Moloque. Não desonre o nome do seu Deus. E finalizando, a nova tradução da linguagem de hoje fala algo e ele traz uma revelação a mais de complemento na tradução. Nenhum pai, que aí está relacionado com a questão de paternidade, tanto mãe como pai, genitor e a genitora, deverá entregar o filho ou a filha para servir o deus Moloque. Isso seria desonra, desrespeito, uma profanação do santo nome de Deus, o Senhor. Olha que palavra poderosa Deus começa a falar com a gente. Então Deus está dizendo assim, olha, não deve os pais, como mandamento moral, doar, entregar, sacrificar a descendência, a geração futura. Não deve fazer com que a semente deles fique entregue a um Deus chamado Moloque, e a gente vai detalhar ele daqui a pouco. Isso é uma desonra ao nome santo e único de Yahvé, o Deus verdadeiro, o único e suficiente Senhor da glória, o único Deus que não é ídolo. Nós não devemos, como pais, fazer com que os nossos filhos, as nossas filhas, fiquem à mercê, fiquem vulneráveis a Moloque. Isso é um desrespeito para aquele que não somente conhece a Deus e anda nos caminhos dele, mas também a qualquer ser humano, porque esse é o mandamento de Deus moral para cada um de nós. Imagine nós que conhecemos a palavra, o Senhor se encontrou conosco, fez com que tivéssemos aliança com Ele, então precisamos ter uma vigilância muito maior. Só trazendo o que representa esse Deus Moloque, esse ídolo, ele é um Deus dos filhos de Amon. Esses povos ali que estavam na Península Arábica, na região do Oriente Médio, ele surge na etnia de Canaã e vem do hebraico um rei. Esse nome significa o rei daquele povo. Lembrando que Amon, ele surge com incesto da filha mais nova de Ló com ele numa caverna, num lugar de escuridão. A gente já falou sobre essas coisas. E através dessa perversão sexual, dessa imoralidade sexual, dessa prostituição, desse incesto, surge uma nação dos Amonitas. E o deus principal deles era Moloque. E esse Moloque, ou Maloque, ele é conhecido em outras regiões por ali, porque Amon fez batalhas e conquistou através de violências. Era um povo muito sangrento, era um povo muito cruel, um povo que guerreava e tinha esse Deus como representante da guerra, inclusive para poder ganhar território, furtar, usurpar, retirar as riquezas e a prosperidade das outras nações através desses tipos de violência e de guerras. Então esse Deus Moloque representava isso,
A gente, nas lives posterior, se assim Deus permitir, a gente vai detalhar um pouco mais sobre essas questões de violência relacionada com Moloque. Mas hoje a gente está se detendo a esse detalhamento de Moloque para que a gente possa ter uma vigilância e destronar ele de uma vez por todas das nossas famílias, das nossas vidas, da igreja do Senhor na face da terra. Então ele surge como um Deus cruel, um Deus que ele vai requerer ofertas e sacrifícios como um holocausto de crianças, de filhos, de filhas, daquele que seria semente, que seria descendência, seria geração futura, para que ele pudesse dar sucesso nas batalhas, para que ele pudesse trazer vitórias nas guerras, para que ele pudesse proporcionar prosperidade, principalmente financeira, e esses pactos no altar de Moloque, que era um deus com a cabeça de touro. A gente vê isso um pouco no folclore, com o corpo do ser humano. Era um ou outro lugar que tinha Moloque com a cabeça de leão, mas predominava a cabeça de touro, e a gente conhece no nosso folclore do Brasil como Minotauro. Então ele vem com essa cabeça de touro, com esse corpo humano, com as mãos que ele vai estar adiante para poder receber aquela criança, para receber os filhos, e o ventre dele era aberto. Geralmente essa estátua era grande e de bronze e esquentava muito, e era colocado fogo nela, fogo na parte do ventre, que era uma abertura, onde a criança era colocada nos braços, e quando os pais ofertavam, ela caía e era queimada viva. E o ritual ali, naqueles altares, existiam sacerdotes e sacerdotisas sexuais, e tinha então o incesto, a pornografia, tinha abusos sexuais, tinha uma violência, tinha questões relacionadas com prostituição, com adultério, e tinha práticas sexuais ilícitas misturado com drogas. E o ritual era dessa maneira, e ao mesmo tempo que a criança, ou o filho ou a filha estava sendo queimado vivo, existia um som de percussão de tambores muito fortes, para que os gritos da criança ficassem inaudível e isso não repercutisse muito forte na sociedade, e ao mesmo tempo as pessoas ficassem numa êxtase, tanto por causa do uso dos entorpecentes, quanto também das práticas sexuais que trariam aquela sensação de prazer absoluto. E o que Moloque requeria? Essa oferta para que ele pudesse proporcionar dias de sucesso, dias de glória, dias de crescimento financeiro e também a manutenção dessas questões de poligamia. Ele era responsável por isso. Então, esses povos ali ao redor, também alguns outros povos que não os amonitas, eles adoravam a Moloque através de outros nomes, como está em Sofonias, capítulo número 1, 1 Reis, capítulo número 11, com o nome de Moleque, Malcã, Milcom. Você vai ver isso na Bíblia, mas é esse mesmo ídolo chamado Moloque. Lembrando que essas situações todas eram uma abominação para o povo hebreu, porque o povo hebreu ele já vinha com conhecimento de Deus e como deveria se comportar, como deveria agir, como deveria pensar e como deveria ser a vida dele em prática de acordo com a bondade de Deus. Lembrando que tem um exemplo muito importante na Bíblia, quando Deus tira Abraão e faz com que ele se torne Abraão, um pai de multidões, aquele que venceu a esperança com a própria fé. E essas práticas eram comuns ali de ofertas e sacrifícios em holocausto dos filhos para poder aqueles povos conquistarem alguma coisa. Tanto é que quando Deus tira Abraão de Ur dos Caldeus, ainda que os caldeus, os babilônicos, não tinham essa prática, inclusive eles eram contrários e faziam com que os povos que praticavam isso eram exterminados, o sacrifício dessas crianças, mas
ao redor dessas nações existiam, inclusive com a influência, que logo mais tarde a gente vai ver, dos amonitas. Então Deus ele traz Abraão dessas questões idólatras e mostra que ele é um Deus que não vai exigir sacrifício. Ele pede o filho em sacrifício no altar e provê ali o sacrifício com o cordeiro, na simbologia de que Cristo é o cordeiro pascual e ele que vai nos cobrir, nos vestir das nossas mazelas, que vai purificar o nosso pecado, que Deus é um Deus provedor. Então aquela história toda ali de Abraão, para mostrar que Deus não exige sacrifícios de ninguém em relação à morte, inclusive e principalmente da descendência. Deus é um Deus geracional, Ele quer que nossa semente, que a nossa descendência, que os nossos filhos sejam bênção demais. E aí Ele traz isso como uma solicitação para ver onde é que estava o coração de Abraão e ao mesmo tempo Ele mostra que Ele não é um Deus que vai continuar com aquelas práticas, nem vai fazer práticas dessa maneira, e que ele abominava esse tipo de prática, e mostra que ele é um Deus completamente diferente. E esse aprendizado dos hebreus faz com que, inclusive, se perceba que o povo de Deus é um povo diferente, que proclama a vida e não a morte, ok? E daí, nessa prática de adoração a Moloque, a gente percebe que há atos sexuais e sacrifícios, principalmente de crianças. Elas eram jogadas na cavidade da estátua, como eu falei, e esse fogo vai consumir ou consumia essa criança viva, terrível. E então Deus proíbe completamente a adoração a Moloque quando ele traz isso escrito através das escrituras sagradas. E lá no livro de Levítico a gente vai ver no capítulo número 20, dos versículos de 1 a 5, e também em Deuteronômio, do capítulo 18, versículo de número 10. Vai estar dizendo lá que Deus abomina e Deus não quer que aconteça esses sacrifícios dos filhos. E então a pergunta que não quer calar, como as pessoas falam, a pergunta que se deve fazer aos pais, aos genitores nesses dias, tanto biológicos quanto espirituais, é a seguinte: em qual altar se está oferecendo os filhos? Qual altar, pais, vocês que estão me ouvindo, vocês estão ofertando seus filhos? É no altar de Deus, onde a gente já conhece a história de Abraão, e ali um altar de fé, um altar que Deus provê o cordeiro, um altar que Deus santifica, um altar que sobe os dois e volta os dois, um altar que não somente é abençoado, mas o nome do Senhor é glorificado, ou é um altar de Moloque? Porque no altar de Moloque vai acontecer todo o azar de imoralidade sexual. Nesse altar de Moloque acontecem coisas terríveis, e dentre essas coisas terríveis que acontecem lá naquele altar, como diz a própria história, e quando a gente vai estudar as questões relacionadas com os povos amonitas, e quando a gente principalmente faz a leitura da Bíblia, a gente percebe que nesse altar de Moloque acontece um azar de imoralidade sexual pela própria prática e abusos sexuais que antecediam e que permeavam toda essa oferta de sacrifícios dos filhos vivos queimados a esse Deus de conquistas, esse Deus de aquisição de poder financeiro, de bens materiais, de sucesso, de uma aparente vitória, de uma ilusão com as coisas e alcances da vaidade do mundo. E nesse altar de imoralidade, e também aconteciam os pactos sexuais através desses sacerdotes e sacerdotisas espirituais do maligno, a representatividade dessa idolatria aí requeria
estupros, pedofilias, promiscuidades, erotismos, pornografia, adultério, bestialidade, prostituição e todo azar de perversões sexuais no contexto desse sacrifício. Então, existem pais hoje que não estão atentos e estão permitindo que os filhos sejam entregues a Moloque, contrário mesmo à palavra de Deus que a gente leu no início, que Deus, ele solicita que não seja entregue nenhum dos filhos como sacrifício a Moloque. E como a gente pode perceber esses tipos de sacrifício nesses dias de hoje? Como é que os pais, na nossa conjuntura atual, na nossa realidade atual, nesses dias mais do que contemporâneos, nesses dias de hoje, estão entregando os filhos para ser sacrificado no altar de Moloque? Será que eles estão levando lá e fazendo com que eles sejam queimados? Ainda que existem essas práticas em algumas culturas de queimar, inclusive, através da política religiosa, os primogênitos, ofertar os primogênitos, enterrar vivo, matar os filhos, ainda que existam obras das trevas que têm pactos de magia negra, etc., relacionado com essas oferendas de crianças. A gente sabe que existe, a gente vê nos jornais, a gente vê na mídia, se tem provas, existem pessoas presas que fazem isso, que já estão relacionadas inclusive com religiões específicas, afrodescendentes, outros tipos de religiões, e a gente percebe que não somente nas religiões afrodescendentes, mas em outras religiões pelo mundo também existem essas práticas abomináveis ao Deus verdadeiro. E ela vai estar em oculto através de algumas religiões, porém Deus traz esse ensinamento para a gente através da palavra, dizendo que ele abomina essa oferta de sacrifício dos filhos quando são entregues nesses altares idólatras. Em especial a gente está falando de Moloque, porque isso é um desrespeito e uma desonra à santidade e à pessoa de Yahvé, o Senhor Todo-Poderoso, o Altíssimo, o Criador, o Deus soberano, o sublime, o excelso, Ele, o Todo-Poderoso, eu sou, o El Shaddai, o único e verdadeiro Deus. E uma das maneiras dos pais entregarem é quando a gente começa a compreender toda essa conjuntura e a gente vê que muitos pais estão deixando os filhos entregues para serem criados por si só, criados com pessoas que não servem a Deus, criado pela mídia, criado por televisão, criado por filmes, criado por novelas, criados por desenhos. Tudo isso é ruim? Não, mas precisamos ter um cuidado para que os filhos não sejam entregues a tudo isso que eu falei com uma malignidade por trás. Muitos dos filmes com promiscuidade, com uso de drogas, com prostituição, com violência, as novelas também, desenhos animados pornográficos, a gente sabe que existe isso, uma mentalidade que não é uma mentalidade de fé na palavra de Deus, mas uma mentalidade de uma ciência pervertida, dominada pelo feminismo, pelo machismo, pelos preconceitos, dominada por questões legalistas, questões religiosas e questões relacionadas com paganismo. Então os pais muitas vezes eles vão conquistar a vida, conquistar o título, conquistar sucesso pessoal, profissional, em prol de um bem-estar, em prol de uma melhoria, de um conforto, que envolve inclusive a finança. Seriam as batalhas da vida que o próprio Moloque ele requer como oferta e sacrifício os filhos para que ele possa dar vitória na guerra. Essa é a história, esse é o contexto, é isso que a gente está linkando com a palavra e os dias de hoje. Então muitas vezes os pais passam dias sem estar na presença com os filhos, eles não investem tempo de qualidade na família, eles estão em conquistas de prazeres
de autoafirmação, eles estão em conquistas de bens materiais, de um possível sucesso, um possível destaque, inclusive profissional, entregando os filhos às academias, às faculdades. Não que não seja importante, precisa se formar, é legal e tem que acontecer, mas a mente daquele que está indo para a faculdade precisa ser uma mente cristã, uma mente que chegue lá e transforme, não seja transformado por uma ciência psicológica, não que a psicologia não seja importante para intervenções, mas uma mente abraâmica, não uma mente filosófica, uma mente platônica, uma mente de outros filósofos como Sócrates, e que essas coisas que eles falam também traz um sentido para que nós possamos inclusive fazer a comparação, mas está firmado e fundamentado nos ensinamentos de Cristo Jesus, naquilo que Deus fala na palavra, na obediência à palavra, na execução da palavra. E muitos dos filhos das pessoas que são crentes entram para poder estar nesses lugares, nessas universidades, nessas academias, nessas instituições de ensino superior, pública ou privada, nessas faculdades, e eles acabam se desviando do propósito, acabam não servindo mais a Deus, porque a influência lá mundana é maior do que a influência dentro de casa com os pais. Então os pais, eles querem que os filhos, e eles investem tudo nos filhos para que seja um profissional bem-sucedido em determinada área, saúde, educação, ciências exatas, ciências econômicas, na parte de jurídica, enfim, mas investe pouco para que os filhos eles sejam homens e mulheres de Deus e que exerçam essas profissões e que não tenham uma vida secular e uma vida espiritual, mas que a vida seja uma só, uma vida espiritual, andando no mundo e realizando a vontade e a bênção de Deus. A gente vê pais investindo tudo que eles têm para que os filhos possam alcançar uma profissão, mas não investem nada para que eles possam ser ministros do Evangelho. Algo que Deus diz que é o mais honroso para Ele, que alguém o sirva de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de toda uma força. Então a gente vê nos dias atuais os pais querendo que os filhos sejam profissionais, mas que eles não sejam um pastor, que ele seja um presbítero, que ele seja um evangelista, um profeta, e a gente vê pouco isso, inclusive, nas igrejas dos dias de hoje, onde aquele que é separado e escolhido para exercer um ministério deveria estar muito feliz com isso, não deixando o lado de estudar e se capacitar para tal, e também levar o Evangelho através das áreas de educação, saúde, exata, jurídica, enfim, e ocupar todos os espaços e segmentos da sociedade, mas com um testemunho cristão. E muitas vezes, pelas essas brigas de poderes, por esses alcances financeiros, para poder colocar um status, para poder manter esse poderio econômico, esse poderio de influências de pensamento, acontece atrocidades e acaba sacrificando os filhos. A gente viu aí do meio do ano passado para esses dias de hoje, coisas acontecendo terríveis e Deus expondo todas as religiões. Todas as religiões foram expostas porque Deus coloca isso em evidência, principalmente a nível de Brasil. Estava conversando com um amigo a respeito dessas coisas e Deus elucidou, Deus trouxe à luz toda a mazela oculta de pecado que estava nas principais religiões no Brasil. E quando a gente faz um panorama com quem está explicando sobre Moloque, a gente vê o sacrifício dos filhos por causa disso, como atinge a geração posterior, através dessas próprias práticas malignas que aconteciam para Moloque, repetida em todas essas culturas religiosas, independente da denominação, independente da cor, independente da idade, independente do sexo, mas Deus mostrou que está inerente ao ser humano essas questões pecaminosas e que se não estiver em busca da palavra e não tiver uma comunhão com o Espírito Santo de Deus, certamente
fica vulnerável a se misturar com os povos idólatras, que foi o que aconteceu exatamente com essas questões dos amonitas junto com os hebreus. Então a determinação de Deus era não se misturar com eles para que essas práticas não fizessem parte. E a gente percebe que isso se propagou durante muito tempo. Quando a gente lê o livro de Reis, quando a gente vai lendo a Bíblia em crônicas, a gente percebe que um rei vinha, retirava, o outro deixava. Enfim, se chega nos dias de hoje, não com o nome mais de Moloque, mas com os sacrifícios da geração, com os sacrifícios dessas crianças, com um sacrifício, uma oferenda, uma oferta viva da descendência, da semente, através dos abortos, através da morte dos sonhos daqueles jovens que poderiam avançar ministerialmente num chamado específico daquilo que Deus quer para poder cumprir como propósito e vontade num desígnio maior do reino. E esses jovens, essas crianças, essa descendência vulnerável a todo o azar de imoralidade sexual envolvido com pornografias, e as pesquisas científicas apontam isso, onde a gente tem mais de 80% da população brasileira envolvida na pornografia, seja homem, seja mulher. E quando a gente vai estudar sobre isso, você pode pesquisar e fique à vontade. É lógico que não vai estar fora da igreja evangélica, eu não estou aqui para bater na igreja evangélica, para falar mal da igreja evangélica ou do corpo de Cristo. Eu sou o corpo de Cristo, mas a necessidade da gente não entregar os nossos filhos a Moloque e vigiar em relação a isso, porque naquela conquista frenética de um sucesso profissional, na conquista louca de um status, de uma posição, de um cargo, de um poder, possa ser que a gente esteja sacrificando a vida dos nossos filhos e entregando a eles a todo azar de maldição desse mundo promíscuo, desse mundo rebelde, desse mundo idólatra, e os filhos vão conhecer um outro Deus e se afastar por envolvimento, inclusive com julgos desiguais, inclusive com todas as questões relacionadas com corrupção que atinge todos os segmentos na sociedade. E essa corrupção recheada do poder financeiro, do poder sexual e do poder do cargo, do status. Então a gente vê nesses dias, principalmente de pandemia, muitas coisas surgiram, aconteceram, e logicamente que esses sacrifícios vão gerar morte, e a morte principal é a morte espiritual. E quando tem uma morte espiritual, aí é terrível, porque não vai ter possibilidade de mais retorno. Então a gente precisa vigiar, e a sugestão que eu dou nesses dias para vocês que são pais é que a gente fique atento com as questões de educação dos nossos filhos. Nós somos responsáveis em educá-los nos caminhos do Senhor. Ensina a tua criança o caminho que deve andar, e quando ele envelhecer, ele jamais se desviará desse caminho. Então, os nossos comportamentos, as nossas práticas vão dizer muito ao nosso favor e demonstrar qual é o Deus amoroso, verdadeiro e zeloso nos quais nós servimos. E não existe um outro Deus além do Senhor. Essa responsabilidade, é lógico que ela está com os pais. É claro que quando essas crianças tornarem adolescentes, elas se tornarem adultas, as escolhas são delas, e o que acontecer com as escolhas dela, os pais não podem ser punidos pelas essas escolhas adultas. Mas enquanto elas estiverem sob a nossa guarda, principalmente espiritual, nós precisamos educar na palavra de Deus. E a gente transmitir um conhecimento, falar sobre algo é fácil, mas educar no dia a dia não é fácil, é muito difícil. E eu vejo muitos pais com tantas coisas e em busca de um bem-estar ilusório, que seria um conforto. E não que o conforto não é bom, o conforto é bom, mas ele dentro de uma prosperidade bíblica, dentro da palavra de Deus, quando Deus abençoa para que tenha esse conforto.
Então, muitas vezes os pais passam mais tempo trabalhando do que dedicados à família. Ah, mas se eles não trabalharem, eles não vão ter recursos. É porque ele não crê em um Deus provedor. E aí ele vai precisar lutar com os próprios braços, com a própria inteligência e com a própria força de vontade para poder competir no mundo, para conquistar alguma coisa, esquecendo que o nosso Deus, ele diz: não se preocupe com o que há de comer, beber e vestir, e não andes ansioso pelo dia de amanhã. Então, quando a gente está preocupado com o dia de amanhã e a gente não descansa, a gente não tem um sabá em Deus, a gente não tem um descanso no cumprimento da promessa, é lógico que a nossa autossuficiência, a nossa vontade de querer, através de um Deus estranho, nosso ídolo, que é o nosso orgulho, a nossa altivez, a nossa autossuficiência, dizer: ora Deus, eu sei que o Senhor é abençoador, mas se eu não batalhar para conquistar as coisas, para eu ter um bem-estar, para eu ter uma saúde, para eu ter um conforto, para eu conquistar coisas nessa terra, ainda que tudo vai ficar por aqui, a gente vai para a eternidade em Cristo Jesus, não vai levar nada, mas ele está refletindo para a geração futura que esse Deus é um Deus que não é completamente abençoador, suficiente, provedor e amoroso. É essa tradução que os filhos fazem, e esses filhos são entregues a Moloque, e eles vão repetir ainda mais pior, se assim a gente pode dizer, do que os próprios pais. Então a gente vê muitos pais cheios de sucessos materiais e fracassados espiritualmente, e eles estão em todas as igrejas, eles estão congregando, eles cumprem as obrigações religiosas, ofertam, dizimam, prestam serviços dentro da igreja, mas os filhos entregues. E aí eu trago dados estatísticos publicados que diz que muitos filhos de pessoas que são crentes, pessoas que creem, que têm aliança em Deus, eles estão fora do propósito, estão desviados daquilo que Deus queria. E é a maioria, pessoal, não é a minoria. Outrora a gente tinha dados ao contrário, e hoje a gente percebe que muitos estão na criminalidade, no mundo das drogas, estão presos, estão em pornografia, estão assolados na imoralidade, principalmente sexual, estão em práticas pervertidas, estão envolvidos com muito entretenimento, com muito oba-oba, com muito movimento, com muitas coisas, conhecem mais das ciências do que conhecem mais da palavra de Deus. Tem um domínio muito grande sobre tecnologias e coisas do mundo, mas não tem domínio nenhum na palavra de Deus para poder ter um testemunho que venha persuadir outros a se converterem. Isso é visível nos dias de hoje. Então fica aqui a dica para você que são os pais, precisamos estar mais atentos e dedicar mais tempo com os nossos filhos, e precisamos ter mais tempo ainda na presença e permanecer na presença de Deus, para que a gente possa ser ministrado e nós sejamos canais de bênção para os nossos filhos, nossa descendência, a fim de que eles não sejam colocados em holocausto ao Moloque, não sejam sacrificados a esse ídolo. E o que eu vou colocar mais aqui para poder a gente entrar na finalização da ministração está relacionado com esse altar de Deus que eu falei e o altar de Moloque. Então, no altar de Deus é um sacrifício vivo, é um sacrifício de bênção, é um sacrifício de virtude e é um sacrifício que já foi feito todo por Cristo Jesus, e a gente só precisa desfrutar dele. E o nosso sacrifício de hoje seria um sacrifício muito insignificante ao grande sacrifício que Jesus fez por cada um de nós, e para aquele que crê alcançar a salvação nele e somente através dele. Então, o que a gente percebe? Que esse sacrifício vivo que eu e você, que nós que temos aliança com Deus, você que vai fazer aliança com Deus depois dessa palavra, louvado seja o Senhor por isso, é um sacrifício que não pode ser um sacrifício de tolo. A gente não vai nadar, como diz
aquele provérbio popular, e morrer na praia, mas nós vamos ver a nossa descendência abençoada e a descendência da nossa descendência para o cumprimento da palavra. E quando se sacrifica no altar de Moloque, a gente percebe que os pais não morrem primeiro para depois os filhos, e a gente vê os filhos morrendo antes dos pais, porque é um sacrifício. E o que a gente percebe nos dias de hoje? Os pais enterrando os filhos. E isso não seria algo assim normal que acontecesse. Era necessário que os avós fossem enterrados pelos pais e os filhos enterrassem os pais, os netos enterrassem os filhos. E a gente vê avós enterrando netos, coisa assim completamente distorcida de algo que seria um normal dentro do que a gente conhece da palavra de Deus. Claro que existem situações, a gente não vai ser extremistas, mas a vontade de Deus é ver a geração da nossa geração em bênção em Cristo Jesus. E tudo isso está relacionado com situações de sacrifício a Moloque. E então a gente vê muitos dessa descendência, dessas pessoas, desses jovens, dessas crianças sendo abusadas sexualmente, através de estupros, através de pedofilias. A gente vê crianças numa faixa etária de 7 a 12 anos ali, naquela pré-adolescência, em promiscuidade, já estão com erotismo, crianças de 3 a 6 anos erotizadas, adultizadas, porque os pais trazem a pornografia para dentro de casa, eles vivem em pornografia, eles têm uma vida de adultério à palavra de Deus, um adultério, né? Os pais adulterando, fazendo coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, e o próprio adultério sexual mesmo, inclusive a união do ser humano com animais, casamento, a gente já ouviu de falar de animais com ser humano, essa bestialidade, esse sexo com animais, e a gente percebe também as questões de prostituição, a fornicação, o sexo antes de um casamento, de algo firmado como algo que seria interessante, que seria necessário para alcance de um prazer e uma satisfação total, porque o mundo quer que, e ele oferece toda a sorte, que para mim é um azar, de satisfação, e que a pessoa ela tenha prazeres diversos, e para isso ela pode usar drogas, ela pode ser viciada, ela pode usar o sexo, ela pode ficar dependente químico, mas o importante é que ela tenha esse prazer e essa satisfação ao extremo, com doses maiores todos os dias, e isso faz com que haja um aprisionamento, um trancamento, um acorrentamento espiritual, uma prisão espiritual, e é isso que o mundo tem para oferecer. E esse é um altar de Moloque, onde essas perversões sexuais elas adentram através da televisão, dessas portas de entrada da alma, que vai ser os olhos, que vai ser o que as pessoas estão ouvindo, o que elas estão conversando, e o que essas crianças, esses jovens estão percebendo através do cognitivo, e o que é que elas estão trocando de informação, principalmente essas janelas, esses portais espirituais, através da visão e da audição. É lógico que tem alguém que é cego, ele vai transferir isso através do tato, mas enfim, é uma cognição, todos os cognitivos da pessoa, para que ela seja entregue. E através dessas práticas sexuais abomináveis a Deus, que Deus não concorda, que Deus não aceita, que é pecado, quando não é confessado, quando ele não é colocado e exposto, não vai ter como ter cura, não vai ter como Deus perdoar para restaurar a sorte da pessoa e da família. Então, quem está nessas práticas, quem viveu isso, precisa pedir perdão urgentemente a Deus para que possa ser restaurado. Lembrando que foi feita uma semeadura. O perdão, Deus perdoa e ele lança no mar do esquecimento. 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz: quando nós confessamos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todas essas mazelas de impurezas, de iniquidades, sim, mas a consequência do pecado, ela vai acontecer. Então, não é porque teve o perdão que não vai ter a colheita, não é porque teve o perdão que não vai ter que colher aquilo que plantou ou que vai ter consequências daquelas práticas. E muitas dessas consequências são mães solteiras, são casamentos terminados, e a cada 10 casamentos, sem medo de errar, com 12 meses aí, se tem 8 casamentos que já estão completamente fora do contexto, já está para se separar, e com 24 meses de 10 casamentos, 9 já não estão mais como deveria, já estão divorciados, ainda que habitando no mesmo lugar. Isso é dados também estatístico que a gente traz e a gente sabe disso, é só vocês ficarem à vontade para pesquisar. E dentro dessas práticas todas imorais, a gente vê uma idolatria. E pelo fundo dessa idolatria está lá. A avareza, ela é idolatria. Então, quando esses pais eles saem para conquistar a cobiça da alma, né? Então, a concupiscência da carne, a soberba da vida, a concupiscência dos olhos, isso faz com que a pessoa fique avarenta, ela fique dedicada a um outro Deus, e esse Deus chamado Mamon, Deus das riquezas, é um Deus altamente exigente e faz com que a pessoa ela fique escravizada e sirva a esse Deus cega de todo entendimento e só vai enxergar o dinheiro. E é lógico que Moloque está associado com isso para poder fazer com que a pessoa, através desse ídolo chamado dinheiro, se transforme num orgulho, e ela pensa que ela pode comprar tudo. Nesse dia de pandemia, ela viu que ela não pôde nem comprar o ar para poder respirar. Enfim, eu quero colocar isso depois em uma outra ministração, mas esse próprio Deus, chamado Moloque, que ele trabalha com essas questões de moralidade sexual, ele vai aceitar esse sacrifício porque ele está recebendo a próxima geração. E é tudo que o diabo quer, é que a geração não dê continuidade e não sirva a Deus. Então ele vai intervir nessas situações, ele vai ofertar essas coisas para que, em prol de um sucesso financeiro, em prol de uma carreira de sucesso, em prol de um destaque econômico, em prol de uma glória ou uma vanglória, a pessoa tem a brecha do orgulho e da avareza para que esse ídolo ele possa entrar e trazer a imoralidade e afundar com pactos, inclusive sexuais, para que ele possa atuar na descendência. E hoje é o dia de acabar com tudo isso para a glória e louvor do nome de Jesus. Então é tempo de confessar o pecado, se arrepender piamente disso, pedir ajuda àqueles que podem nos ajudar em relação a essas situações, e principalmente a Deus, que Ele é soberano para poder restaurar a nossa vida e a nossa sorte. Glórias a Deus por essa palavra, é isso que Deus colocou para o dia de hoje. Próxima quarta-feira a gente vai estar detalhando a respeito das questões de idolatria, imoralidade, pegando o gancho da imoralidade, trazendo a idolatria e a rebelião através desse espírito de Moloque, para ele ser destronado completamente das nossas vidas para todo sempre, de geração em geração, em um nome e para a glória de Jesus Cristo. Porque nós temos que estar firmados naquela fé que é de Abraão, porque os que são da fé, esses são os filhos de Abraão, e nós estaremos com Abraão para todos sempre, com a filosofia abraâmica, com o pensamento abraâmico, com a mentalidade abraâmica, não com a mentalidade de Platão, de Aristóteles. Não, essas pessoas não são importantes, não é isso que eu estou dizendo, mas nada com essa mentalidade filosófica que traz coisas abomináveis à palavra de Deus em alguns aspectos, e situações filosóficas humanistas que estão completamente fora daquilo que Deus quer
para as nossas vidas nos dias de hoje. Então, falando em Abraão, a gente tem um chamado da Igreja Missão Apacentar. Deus possa abençoar as nossas vidas em um nome para a glória de Jesus. Te convido nesse momento para a gente orar junto. O Senhor possa abençoar a sua família poderosamente, que essa palavra ela seja multiplicada de toda sorte de bênção e que onde houver qualquer espírito de Moloque escondido, que ele venha em evidência e ele já seja trancado, neutralizado, desfeito. Nós como igreja estamos desligando a ação deles nas nossas vidas, na nossa descendência, em nome de Jesus Cristo. Pai, te apresentamos a nossa família, a nossa descendência, os nossos filhos biológicos e os nossos filhos espirituais. Que o Senhor possa dar a cobertura, manter a cobertura e fazer com que eles sejam completamente afastados e protegidos de toda azar desses tipos de espíritos malignos, enganadores, que estão adentrando, que estão invadindo, que estão andando nesse mundo, porque nós estamos no Senhor e assim nós te damos graças em Cristo Jesus. Aleluia! Deus abençoe, Senhor te abençoe e te guarde, tenha misericórdia de ti, resplandeça a face dele sobre ti, olhe para ti e te dê a paz. Não esqueça de orar pelos seus filhos, não esqueça de orar pelas suas filhas, não esqueça de orar pela sua descendência, por aqueles filhos e filhas espirituais que Deus colocou para que você pudesse tomar conta, você pudesse apacentar, lembrando que nossa missão é apacentar. Então você que está conosco na missão apacentar, se posicione como filho, como filha do Altíssimo, de um Deus amoroso, protetor, zeloso, cuidadoso, amoroso e que quer sempre te amar, te abençoar e derramar a graça dele sobre você. Deus possa trazer dias de paz. Lembrando que sábado às 19 horas tem uma live da Igreja Missão Apacentar e domingo culto presencial às 18 horas na Igreja Missão Apacentar em Feira de Santana, na Bahia, às 18h30 no município de Malhada, na Bahia. Deus abençoe.